Então, gente, chegamos na parte, certo? Vou falar aqui do CO2, que ele é proveniente, certo? Da queima da gasolina, certo? E do CO2 proveniente da queima do etanol, certo? É a mesma coisa, gente, é a mesma queima. Vou mostrar para vocês aqui que não, certo? Então, veja, o CO2 proveniente da gasolina, eles provém de uma fonte que não é renovável, certo? Que no caso essa fonte que não é renovável é o petróleo. Então, ao se utilizar do petróleo, vai chegar um momento que a sua reserva vai acabar, certo? Então, ele não é de uma fonte renovável, certo? Então, na queima dessa matéria não renovável, desse combustível não renovável, dessa fonte de combustível renovável, que é o caso do petróleo, vai se produzir o CO2 que não volta para a fonte de origem. Ele não vai voltar para a fonte de origem. O petróleo, por exemplo. O petróleo, e se ele não vai atrair esse CO2 que está no atmosfera para, certo? Por exemplo, voltar ao petróleo, certo? Então, ele vai ficar em excesso na atmosfera, certo? O CO2, gente, na atmosfera, ele contribui para o efeito estufa. O efeito estufa, até um certo ponto, ele é benéfico para o planeta Terra, que torna a temperatura média do planeta Terra uma temperatura que não tenha grandes variações, certo? Mas o excesso de CO2, aumentando mais ainda, passando dos limites de temperaturas pelo efeito estufa, aí já é o contrário, certo? Eu estava me lembrei agora de um exemplo. No caso, por exemplo, você vai na farmácia, certo? Claro, você teve a consulta médica, comprou tal medicamento, certo? O médico passou para tais horas você tomar aquele remédio, certo? E você tem que seguir a risca. Se você não seguir a risca, o que é que vai acontecer? O remédio, ele pode fazer o efeito contrário. Então, se você toma um remédio que é para dormir, por exemplo, ajudar, você tem problemas com insônia. O médico passou tal remédio para tomar tal hora, certo? E tem os intervalos. Então, se você muda, certo? E não está de acordo com a receita, né, do médico, com o seu exame, então o remédio ele pode fazer o efeito contrário. Então, em vez de você dormir, você aí é que não dorme mesmo, certo? Então, exemplifica também aqui o que estou falando. Então, a gasolina, gente, a molécula dela, chamada octanagem, certo? Que octanos, lembra o número 8, certo? Então, são 8 carbonos, certo? E 18 hidrogênio, certo? Então, uma gasolina de boa qualidade, gente, ela vai ter uma octanagem alta, certo? A maioria das moléculas que vai ter na gasolina vai ser de C8H18, certo? Então, fazendo a reação de combustão, gente, na reação de combustão, vai necessitar do gás oxigênio, certo? Lembra do exemplo do motor que expliquei de 4 tempos? Então, temos o combustível e temos o gás, né? Então, nessa queima, vai se produzir 8 moléculas de CO2 para 9 moléculas de água. Preste atenção só na molécula de CO2 aqui, certo? Então, na queima da gasolina, se produziu, para cada uma molécula de gasolina, vamos produzir 8 moléculas de CO2. Já no caso do CO2, que é proveniente do etanol, certo? Então, o CO2 ele provém, gente, de uma fonte agora que é renovável. E que fonte renovável é essa? É a cana-de-açúcar, certo? Então, ela é renovável. Por que ela é renovável? Porque o agricultor ele pode, certo, plantar sempre aí a cana, certo? E a cana ela pode ser destinada para a produção do álcool, certo? No caso aí, o etanol,
certo? A cana-de-açúcar também, ela é utilizada na produção de açúcar também, certo? Na questão alimentar. Então, esse CO2, ele volta para a fonte de origem, certo? Então, esse CO2 foi na combustão, certo? Ele foi para o ar atmosférico, certo? Mas esse mesmo CO2, lembra que a planta ela faz a fotossíntese? Então, a plantação, certo, de cana-de-açúcar, ela vai atrair esse CO2 na sua fotossíntese, ok, gente? Então, o CO2 proveniente da gasolina não volta para a fonte de origem, certo? Que é uma fonte não renovável. Já o CO2 proveniente do etanol ele volta, certo? Então, a poluição dele, certo? É bem menor do que o da gasolina, ok, gente? Sem contar que as plantações do etanol também vai ajudar também assim na questão de empregos no campo, certo? E é infinito esse processo aí, tá bom? Já o da gasolina não, acabou o petróleo, certo? Prejudica toda a cadeia aí de trabalho, certo? Falando agora sobre o dióxido de enxofre. Então, o dióxido de enxofre provém da queima de combustíveis fósseis, que no caso pode ser aí o petróleo, o carvão mineral, certo? É um gás de forte cheiro que irrita a garganta e o nariz, altamente agressivo ao sistema respiratório, podendo agravar problemas respiratórios já existentes e provocar distúrbios como a bronquite. Então temos aí as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, certo? No caso temos a bronquite crônica, temos a aguda, gente, e a crônica, certo? A crônica é aquela que é mais prolongada, certo? Ela está muito relacionada no meio que aquela pessoa vive, se aquela pessoa ela já sofre de tabagismo, ela é um fumante permanente, certo? Então você tem aqui os brônquios saudáveis, certo? E temos ele com inflamação e excesso de muco. Veja como é saudável. Aqui é onde está havendo a passagem de ar e o ar que nesse ar 21% tem oxigênio, certo? Então esse oxigênio vai chegar até os alvéolos pulmonares, certo? E esse alvéolo pulmonares vai passar esse gás oxigênio para o sangue, certo? Então, o dióxido de enxofre contribui, certo, para esses problemas aí de saúde, no caso aí da bronquite, tá bom? Na atmosfera, transforma-se lentamente o dióxido de enxofre, na atmosfera ele se transforma lentamente em trióxido de enxofre, certo? E ao ter contato com a água, certo? Então veja, se está havendo a queima de um combustível liberando muito dióxido de enxofre no ar, certo? Então esse dióxido de enxofre lentamente ele se transforma em quê? Em trióxido de enxofre e ao ter contato com a água, quer dizer no caso de chuva, certo? Ou também no caso de moléculas suspensas de vapor de água no ar, certo? Na questão aí das nuvens, se falando de nuvens, produz o ácido sulfúrico, gente. O ácido sulfúrico, que é o H2SO4, ele é o ácido mais forte que existe, certo? Frequentemente, nas nuvens das regiões poluídas, que conduz na formação de chuvas ácidas, certo? Então, o SO2, certo? Seu excesso na atmosférica vai se gerar o SO3 vai reagir com a água, certo? E nessa reação vai se produzir o H2SO4, que é o ácido sulfúrico.
A chuva ácida ela pode provocar destruição de espécies de plantas, matar o solo impróprio, né? No caso, tornar o solo impróprio à agricultura e corroer certos materiais, como o mármore dos monumentos e o ferro dos edifícios e dos automóveis. Então, temos aqui, gente, a chuva ácida numa floresta, certo? É uma floresta aqui danificada por chuva ácida. Isso aí foi na Polônia, no ano de 1998. Então, veja a chuva que ela ocasionou. Temos também, gente, um monumento aqui ó, danificado pela chuva ácida. Aconteceu em Congonhas, Minas Gerais, isso em 2015. Vamos falar agora sobre o vapor de combustível não queimado. Então, veja, a gente está falando agora sem ter a queima do combustível. Imagina a gasolina, o diesel, certo? Só ele armazenado, certo? Então, ele vai ter vapores, certo? Portanto, você sente aquele cheiro, né, característico daquele combustível. Então, vapores, certo, de gasolina e diesel, seja nos motores que são utilizados e dos locais onde são armazenados ou manipulados, poluem o ar. E há indícios, gente, científicos que aumentam a probabilidade da incidência de câncer em quem os inala com frequência. Então, pessoas que trabalham, pessoas que têm muito contato com esses combustíveis, já existem indícios, certo, científicos, aí, artigos publicados que aumentam bastante a probabilidade da pessoa desenvolver câncer ao inalar os vapores desses combustíveis, certo? Então, existem estimativas que no trabalho, né, quem trabalha com esses combustíveis chega a dobrar, certo? Dobrar a possibilidade de ter cânceres do que pessoas que não têm tanto contato, certo? Então, falar agora dos óxidos de nitrogênio, certo? Então, veja, estamos falando ainda também do nitrogênio, certo? Então, os óxidos são liberados de motores e são capazes de provocar ou agravar problemas respiratórios. Sua presença no ar faz a chuva conter ácido nítrico, substância que contribuirá na formação da chuva ácida, ou seja, então, vai ser uma chuva, certo? Que o pH dessa chuva ela vai se aproximar do número 1, certo? Porque a acidez, gente, ela vai de o pH, né, vai de 1 a 14, certo? Metade de 14 é 7, 7 é neutro. Abaixo de 7, ou seja, o número 6, 5, 4, 3 e 1 é ácido. Quanto mais próximo de 1, mais ácido é. Quanto mais afastado de 1, menos ácido é. Ou seja, o 7 é neutro. Acima de 7 já não é mais ácido, é básico. Certo? Então, quanto mais próximo de 14, certo? Mais básico é. Certo? Então, como esses óxidos puxam o pH, o valor do pH para números abaixo de 7, números aí próximo de 1, 2, certo? Então, por isso que essa chuva é ácida. Então, torna a chuva ácida mesmo, tá bom, gente? Então, na produção industrial, certo? Para chegarmos, certo? No final aqui do processo, então temos aí, gente, a amônia vai ser queimada, certo? Gerando um óxido de nitrogênio aqui, certo? Monóxido de nitrogênio. Esse monóxido de nitrogênio vai entrar em contato com o ar, certo? Com o oxigênio do ar, gerando o dióxido de nitrogênio, certo? Que é absorvido sobre esse dióxido de nitrogênio ao contato com a água, certo? Sobre uma pressão atmosférica e o processo ele vai ser realizado em altas temperaturas. Vamos chegar aí, certo? Na produção do ácido nítrico, certo?
o ácido nítrico, que lembra que ele também foi utilizado, certo? Na produção do nitrato de amônio, certo? Então, observação, a produção do ácido nítrico é fortemente poluidora, certo? Liberando, gente, gases de monóxido de nitrogênio, o X aqui fala na quantidade de moléculas de NO, certo? Que são geradores também de chuva ácida, certo? Temos também o N2O, certo? Que esse gás aqui ele vai afetar, também ele vai ajudar no efeito estufa, certo? Vamos falar agora das partículas sólidas em suspensão. Então, pelas imagens aí, certo? Essa imagem escura, né? Da primeira figura aqui, ó. Então, você percebe aqui que vai ter partículas, certo? Então, essas partículas que são a fuligem, certo? Então, vamos explicar. Essas partículas em suspensão são lançadas no ar, principalmente pela fumaça produzida nos incêndios florestais e na queima de combustíveis em veículos e em indústrias. Certo? Então, o veículo, o motor dele, quando não está trabalhando bem, certo? Então, vai haver a liberação dessas partículas. Na indústria também, se não houver utilização de catalisadores, certo? Filtros, então essas partículas vão ser eliminadas no ar atmosférico, certo? São extremamente pequenas e permanecem bastante tempo suspensas no ar, caindo lentamente ou sendo arrastadas pela chuva, escurecendo edifícios e monumentos. Então, veja, a cor escura dessa fumaça deve-se à fuligem, que é o pó do carvão muito fino, poluente prejudicial à saúde pulmonar. Então, veja, todos esses gases aí, eles afetam diretamente o pulmão, gente. Além disso, recobre as folhas das plantas, certo? E dificulta a captação de luz para a fotossíntese. Então, gente, essas partículas sólidas em suspensão, elas aumentam também a sensibilidade dos pulmões e agravam doenças respiratórias, principalmente em crianças. Temos aqui, ó, essas duas rosas. Então, a rosa do frasco, inicialmente, igual a outra. Então, veja, as duas inicialmente eram iguais, ou seja, tinha essa mesma coloração vermelha, certo? Só que teve uma delas, gente, que foi exposta algumas horas ao dióxido de enxofre. Então, aqui dentro desse Erlenmeyer, fechado, tem um gás, né, que é o dióxido de enxofre, que tem ação, gente, descorante. Então, ele tira a cor, certo? Tira o aspecto de vida, certo? Então, tirou a cor vermelha e deixou toda a branca, certo? Esse gás é um poluente tóxico e também desencadeia a chuva ácida, como já vimos. Vamos falar também, gente, do gás aí, do ozônio. O O3, ele também, gente, é poluente, certo? É um gás que faz mal, certo? Dependendo da altitude que ele vai estar. Se ele estiver em contato com o ser humano, faz mal. Já a formação da camada de ozônio, certo? Que fica em torno de 20 a 30 quilômetros de altitude, então ele vai fazer bem, certo? Então, os óxidos de nitrogênio, certo? Veja, falando ainda do óxido de nitrogênio, eles entram em contato com o ar e podem produzir, gente, outro poluente, certo? Que é o ozônio, que é o O3, certo? É o O3, certo? O gás que a gente respira é o O2, oxigênio. Já O3 já é outra substância, que é o ozônio. Os gases responsáveis pelo ardor, gente, o ardor que sentimos nos olhos em locais em que o ar esteja muito poluído, gente, isso se deve ao ozônio, certo, gente? Aquele ardor no olho, quando tem um local muito poluído, certo? Se deve ao ozônio. Pode-se reduzir a capacidade dos pulmões e agravar doenças respiratórias como asma,
provocar a morte de plantas e o ressecamento e quebra de objetos de borracha. Então, veja, o ozônio, na superfície terrestre, ele vai prejudicar também a borracha, por exemplo, os pneus. Certo? Então, veja, nesse primeiro fotografia aqui, os vulcões em erupção, além de expelirem lava, material pastoso, a altíssimas temperaturas, também lançam no ar gases, entre eles dióxido de enxofre e partículas sólidas com aspectos de cinza. Então, veja, vai ter as partículas sólidas, né, com aspecto de cor cinza, certo? Nos vulcões. Esse dióxido de enxofre também, gente, vai ser muito prejudicial à saúde dos seres vivos, tá bom? Então, o ozônio, gente, ó, na fotografia aqui ao lado, é um poluente bastante tóxico. Também provoca o enfraquecimento e deterioração de borrachas. Para evitar que os pneus que rodam em ambientes com ozônio sejam atacados por ele, as fábricas colocam na borracha um aditivo chamado de antioxidante. O aditivo, gente, é uma substância que ele vai melhorar aquele material, certo? É uma combinação que ele vai melhorar justamente para a defesa de algum problema aí, certo? No caso seria aí proteger a borracha do ozônio. Falamos no ozônio, agora vamos falamos mal dele, não foi, gente? E agora vamos falar o bem dele. Então, a camada de ozônio, certo? O ozônio, próximo à superfície, gente, com a qual os seres vivos têm contato, ele é bastante prejudicial, certo? Mas sua existência é benéfica, certo? Quando é que ela é benéfica? Quando ele se situa-se aproximadamente entre 20 e 30 quilômetros de altitudes. Bem longe, gente, dos seres vivos. Se ele estiver bem longe aí nessas altitudes de 20 a 30 quilômetros de altitudes, vai ser bem benéfico para a vida na Terra, certo? Então, só para você ter uma ideia dessa altitude de 20 e 30 quilômetros, só para você ter uma ideia de comparação, o pico mais alto da Terra, o Everest, ele tem cerca de 9 quilômetros de altitude. A altitude, gente, é a altura, certo? É a variação de altura máxima aí do pico e o nível do mar, certo? O nível do mar é o zero, ou seja, 9 quilômetros, ou seja, 9.000 quilômetros acima do nível do mar, certo? Entenda isso. O ozônio, gente, ele atua como filtro, certo? Ao redor, um filtro ao reter, certo? Ao reter boa parte dos raios solares ultravioleta, que são uma espécie de luz não visível, impedindo-os de atingir a superfície terrestre, protegendo os seres vivos dos efeitos nocivos do ultravioleta. Nós, humanos, esses efeitos diminuem a capacidade do organismo combater doenças e aumentam a probabilidade de câncer de pele. Vamos falar agora, gente, sobre a poluição por CF6. Então, esses CF6 eles vão atacar a camada de ozônio, certo, gente? Então, ele tem um efeito destrutivo de ozônio, os chamados aí clorofluorcarbonos. Ele é composto por cloro, carbono e flúor, certo? Não tem cor também, não tem cheiro. E eram utilizados aí, já foram muito utilizados, gente, em sprays de aerossol, com função de impulsionar para fora o que, gente? Desodorante e inseticida. Ao verificar que esse gás aí, esse CFC, eles atacavam bastante a camada de ozônio, certo? Então, ele ficou em desuso, certo? Estima-se aí, gente, até moléculas liberadas há bastante anos aí atrás, elas ainda estão atuando na camada de ozônio, certo? Quebrando, certo?
as moléculas de O3. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se possível, curtam a aula aí na página aí do Educa Brejo, certo? Dando um ok aí, certo? E eu vou preparar também, gente, outra aula com exercício para vocês, tá bom? Então, os exercícios que eu vou responder vão ser esses aqui. Eu vou passar já de cara aqui para vocês. Param o vídeo, certo? Parem o vídeo, anotem no caderno, tentem responder, certo? Façam pesquisa também em outros materiais, certo? Pela internet, tá bom? Já temos a primeira questão, a segunda, certo? Temos a terceira aí, ó, até a oitava, seria da primeira atividade, certo? Só parar o vídeo, gente, copiar essas questões, certo? Depois tenta responder. Temos a segunda atividade. Todas essas atividades, gente, são tiradas, ou melhor, foram tiradas das perguntas aí dos exercícios do livro adotado aí pela toda a rede de Brejo Amadeus, certo? Vem do livro de vocês que, se não fosse por esse problema da pandemia, né, estariam aí nas escolas, bom para a gente estudar. Então, ó, a segunda atividade, certo? Pare o vídeo aí para vocês anotar, certo? E essa atividade vai até que questão? Até a questão 10. Até a questão 10. Certo? Então, para o vídeo, anota. Então, até a questão 10. E em breve vou preparar outro vídeo, outra videoaula, respondendo essas questões. Então, vocês em casa, tentem responder essas questões, certo? Todas as questões foram tiradas do livro de vocês, certo? Um forte abraço do professor Alisson e muito obrigado, tá bom?